como eu já falei. Eu ia para a igreja e a escola que eu estudava era evangélica e tinha aula de dança. Então a maioria das danças da minha escola eram danças com músicas gospel. E essa música que eu coloquei agora, eu já dancei ela. E eu já coreografei ela. E eu já passei muita vergonha por causa dela, inclusive, nesse momento. Cicelinha, quem é Jesus no candomblé, amiga? Vamos deixar uma coisa clara, tá bom? Primeiramente, o candomblé não é uma religião com base cristã. E isso não quer dizer que, por não ter uma base cristã, o candomblé seja anticristo. Por quê? Nada a ver uma com a outra, né? Não tem nada a ver. E muito menos que o candomblé seja uma religião satânica. Porque, como eu falei agora, neste momento, exatamente, não tem uma base cristã. Cramunhão, Satanás, seja lá como você quiser chamar. Ele faz parte, creio eu, já que da religião judaica, da religião dos judeus. Eu acho que o diabo é daquela galera, né? Que já aparece no Antigo Testamento. Pasme! Tu tá chocado? Não faz sentido, amor. Entendeu? Jesus é cristão, né? Quer dizer, Jesus era judeu, mas as pessoas que seguem Jesus, que são as pessoas cristãs. Sendo o candomblé, tá? Não uma religião com base cristã, Jesus não faz parte do nosso panteão de divindades. E o que é que isso quer dizer? As nossas bases de crença vieram só de outro lugar. Somente. Só isso. Do mesmo jeito que na Ásia, o cristianismo não é tão forte. Quando eu fiz intercâmbio, teve uma parada de Páscoa, que a gente tinha que achar uns ovos. E os asiáticos, principalmente os coreanos, eles não sabiam da história de Jesus. Eles não sabiam da questão da crucificação, eles não sabiam da questão da ressurreição. Eles sabiam que existe esse cara, né, historicamente, mas não sabem a história cristã, os dogmas cristãos, a história de Jesus, eles não sabem. Então é uma questão cultural. Sendo uma questão cultural, a nossa base de crença vem de outra cultura, que é uma cultura de culto aos orixás, à natureza. No candomblé não existe diabo, então não tem como a gente cultuá-lo como divindade, assim como não existe Jesus, assim como uma divindade existe historicamente, coisa que o diabo não. Ai, Jesus vins. Ai, ela sabe, parei. Jesus não existe na crença de matrizes africanas e Jesus não, e o diabo também não. Então não tem como cultuar nenhum dos dois. Como Jesus é um cara que foi provado historicamente que existiu e que tem todo esse rolê da história dele, que ele era um cara muito bom, que ele era um homem muito puro, que ele ajudava as pessoas, do amor e da empatia e todo esse rolê massa, eu acredito sim que ele existiu, que era um cara foda, mas ele não faz parte da minha crença religiosa. Eu tenho respeito por Jesus gigante, o povo acha que não, porque eu tiro onda com música gospel por essas coisas. Mas eu tenho sim um respeito por Jesus muito grande, e a maioria das pessoas de candomblé também. Eu nunca vi ninguém de candomblé, inclusive, falar o contrário. Nunca vi mesmo. Algumas pessoas acham que eu tiro onda porque eu sou desrespeitosa, porque eu sou anticristo, por isso, por aquilo, mas não é isso, é porque acho que eu tenho até uma intimidade com ele, porque eu fui muito tempo de igreja na minha vida. Então, até pra me desligar da imagem dele como um deus, pra mim foi difícil. Tanto que quando eu era adolescentezinha, eu comecei a estudar Wicca e eu não consegui continuar estudando a Wicca porque não existia Jesus lá na crença deles, na crença pagã, não existe Jesus, né, também. E pra mim era muito impossível, era muito absurdo Jesus não existir em outra cultura, porque eu não entendia como isso funcionava. Então eu não consegui continuar estudando, porque eu não consegui me desligar disso. Só que com o tempo, estudando e tudo, eu vi que tá tudo bem uma religião não cultuar Jesus, porque ele é de uma cultura, né? Ele é de uma crença, ele é de lá. As outras divindades são de outros lugares e tá tudo bem. Cara, eu acho Jesus, falando por mim, né? Vamos falar um pouquinho assim, menos didática. Eu acho Jesus um cara
sensacional. E eu sou de Candomblé. O que quer dizer? Quer dizer que eu acho uma pessoa incrível, mas que não necessariamente eu cultue Jesus na minha religião. Pra mim, ele era uma pessoa incrível, ele era uma pessoa realmente diferente das outras, né? Uma pessoa sensacional, mas pra mim não quer dizer que ele seja um deus ou um semideus ou uma divindade. Eu pessoalmente acredito nele como uma pessoa, como um espírito de luz muito evoluído, que veio pra Terra realmente ajudar. Não acredito que ele é o único caminho para se chegar, de certa forma, a Deus. Não acredito que Jesus é o nosso Salvador, porque na minha crença não existe isso de salvação, porque não existe pecado. Me perdoem falar isso, mas a maioria das pessoas que se dizem cristãs são muito escrotas. Não são todos, eu conheço evangélicos cristãos maravilhosos, maravilhosos, incríveis. Inclusive eu quero fazer um vídeo com os amigos meus que são evangélicos, porque sim, eu tenho amigos que são evangélicos e que respeitam a minha religião e que conversam até comigo sobre. Então eu acho isso muito incrível. E eu acho que isso é ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é seguir o que aquele cara incrível dava de ensinamento, que era o amor. Jesus ensinava o amor e o não julgamento. É tão simples, isso é uma coisa tão simples, mas que as pessoas não conseguem associar, porque estão tão pegadas a essa questão da igreja mesmo. E eu acho Jesus um cara incrível, mas desculpa, eu acho as igrejas coisas... eu tenho nojo, desculpa falar isso, mas eu tenho um pouco de nojo. Uma coisa que eu sempre achei incrível quando eu era evangélica. Eu assistia os filmes de Jesus, eu achava ele muito incrível. Aí eu era fã de Jesus. Hashtag fandom de Jesus. Aí tinha uma cena que eu achava incrível, que era que ele entrava revoltado num templo, um templo que tava fazendo uma feira, um mercado, né? E ele saía quebrando tudo no filme, assim. Eu fazia, vai Jesus, arrasou, quebrando tudo. Gostasse. Arrasou, Jesus. Eu achava muito incrível, que ele era um revolucionário mesmo. E quando eu falo de revolução, não é questão de guerra, entendeu? Que revolução é fazer o diferente. Você ser revolucionário é você fazer o diferente. E na época dele, todo mundo tinha uma cabeça que estava ali, numa forma, num aprendizado, numa questão pá. E Jesus chegou para revolucionar aquilo. Jesus chegou para dar outro ensinamento, para mostrar outra forma de vida. Jesus é resistência, bebê. É isso, entendeu? Ele veio pra revolucionar, ele é um cara foda. E eu falo assim de Jesus que eu acho um cara foda, eu falo da minha mãe, Emanjá, que ela é foda, de Instagram, que ela é foda, que eu acho ela foda. Eu falo assim com eles, porque eu me sinto próxima. Então, como eu falei, eu acho que eu tenho uma certa intimidade com ele. Eu me acho no direito de tirar onda. Mas não é desrespeito, é do mesmo jeito que eu tiro onda com orixá também, com entidade, com tudo. E não é de uma forma desrespeitosa, é só de uma forma íntima. E outra coisa, o candomblé, ele surgiu... Porque assim, temos a religião africana, né, tradicional. Temos os cultos tradicionais aos orixás na África. Eu já expliquei isso no vídeo, vem pra cá, sobre a história do candomblé, pra ficar entendendo melhor. Lá na África era cultuado de um jeito. No Brasil, quando os africanos vieram, começou um culto diferenciado. Foi um culto adaptado. As pessoas pegavam um pouquinho de cada culto a cada orixá e fizeram um culto só, mas que não tem influências propriamente ditas dos dogmas cristãos. Não tem. Tem umas questões que são ainda meio da cultura cristã e tal, mas isso é por questão social, é por questão histórica, não é por questão dogmática. Mas peraí que eu já chego lá. O que aconteceu? Foi criado esse culto, mas quando os africanos chegavam aqui, como eu falei no vídeo que eu citei, eles eram marcados a ferro, né? Eles tinham marcas tribais e essas marcas eram marcadas a ferro para tirar a maldição africana. Eles eram forçados a serem batizados. Eles eram torturados se eles não aceitassem Jesus como seu salvador. Mas não era Jesus que estava julgando eles, era a igreja. Tá entendendo onde eu quero chegar? Era a igreja que julgava, não era Jesus. Não era o ensinamento de Jesus aquilo. Pelo contrário, sacou? Pelo contrário, se fosse Jesus, ele ia dizer, venha, meus amores, sejam quem vocês são. Só sejam boas pessoas. Eu acredito que seria assim se Jesus estivesse aqui recebendo os africanos. E o cristianismo teve um peso muito grande
muito grande em cima desses africanos. Uma coisa negativa muito grande. O sincretismo acaba confundindo um pouco as pessoas. O sincretismo foi uma forma que os nossos ancestrais africanos que moravam aqui, e brasileiros já também que moravam aqui no Brasil, e criaram o candomblé, cultuavam o candomblé já, eles criaram uma forma de se esconder, de burlar as regras da Igreja-Estado, que era cultuar estátuas católicas com as coisas dos orixás escondidas embaixo. Porque quando essas fiscalizações passassem, ou as pessoas passassem, elas iam ver eles cultuando aquelas imagens e iam associar ao catolicismo, só que de uma forma diferente. O sincretismo é associar um orixá a um santo, tá? Um santo católico. E algumas pessoas confundem isso. Algumas pessoas confundem porque começam a achar, as pessoas que não têm tanta instrução, de certa forma, dessa história, começam a achar que aqueles santos fazem parte do nosso panteão. Mas eles não fazem parte do nosso panteão. Eles foram utilizados como uma forma de camuflagem mesmo, de sobrevivência e de resistência. A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque nossos ancestrais sim precisavam do sincretismo, mas a gente não precisa mais, porque a gente não precisa mais se esconder, a gente precisa se mostrar. Hoje em dia é diferente. Hoje a gente precisa se mostrar, se identificar e não se esconder. Eu acho que você querer impor esses dogmas cristãos na religião do candomblé é meio tenso, porque foram esses povos que torturaram nossos ancestrais. Eu acho um pouco afrontoso até. Mas por que eu falei que a gente ainda tem essa questão social cristã, né? Porque como o Brasil é um país majoritariamente cristão, né? A maioria da população é cristã, falando assim, que segue, teoricamente, esses ensinamentos de Jesus, independente de se são católicos, independente de se são evangélicos, enfim. Como o Brasil tem essa visão do cristianismo na sociedade, na cultura, então a gente acaba, de certa forma, se enquadrando em algumas coisas, porque é isso que foi ensinado desde o comecinho, né? Que era o certo e tudo. Então, algumas coisas que eu vejo tem muitas influências, sim, mas influências de tipo enxergar a divindade muito distante. Eu acho isso uma coisa extremamente cristã, e aquilo que Deus é muito longe e ninguém é puro o suficiente para ouvir ele falar, ou que ninguém é puro o suficiente para senti-lo da forma mais intensa, ou que ninguém é puro o suficiente para ter uma conexão, um contato, uma comunicação forte. E isso no candomblé, algumas pessoas têm essa visão de distanciamento do orixá por causa dessa cultura cristã, mas isso não faz parte da gente, não faz parte da nossa cultura, da nossa crença. Porque na nossa crença, o orixá é o contrário desse distanciamento. Para a nossa cultura, o orixá é muito próximo, o orixá está dentro de você, o orixá vive dentro de você. Quando você é iniciado, o orixá está acordado, vive na sua vida, dentro de você, literalmente. O orixá manifesta em você, o orixá fala com você, seja a partir de Herê, ou seja a partir de búzios, ou seja a partir de várias outras formas de comunicação, mas ele se comunica com você de forma concreta, o que não existe dentro do cristianismo, essa comunicação de forma concreta, apenas de sentimentos. Estou sentindo Jesus, vou falar em línguas, ou brinks. Não existe essa comunicação com Deus de uma forma concreta no cristianismo por causa dessa questão do distanciamento, que ninguém é puro o suficiente ninguém é santo o suficiente para essa conexão direta. No candomblé não tem isso, não tem essa santificação, porque não existe pecado. Não existe pecado, não existe inferno, não existe diabo e não existe santo, propriamente dito. Quando a gente chama o orixá de santo, é só uma questão também, como eu falei, dessa cultura cristã que acaba sendo inserida na sociedade, no geral. Então o orixá ele não é santo, o orixá não tem essa santidade, o orixá não tem essa visão de pecado. São coisas bem controversas. O candomblé, ele não acredita em quase nada que o cristianismo acredita, eu acho. Mitologicamente falando. Quando a gente faz uma coisa dita errada na sociedade, a gente não culpa ninguém. A gente não fala, foi o diabo que fez eu fazer isso. Não, a gente fala, eu fiz isso. A gente não culpa o nosso orixá. Meu orixá me fez fazer isso. Meu orixá me desvirtuou do meu caminho. Não, pelo contrário. A gente mesmo se desequilibra, a gente mesmo se desvirtua, vamos dizer assim, e o orixá traz a gente de volta.
O orixá tá aí para trazer a gente de volta, para equilibrar a gente, não o contrário. E a gente não tem nenhuma divindade maléfica na nossa mitologia. Quando eu falo de Igreja Católica Estado, não é das igrejas, de você ir para a igreja assistir uma missa, não é isso. É aquela igreja que comanda uma sociedade. Ou seja, antes do país ser laico, o país era comandado pela igreja. Tudo era feito pelo que a igreja mandava. Um país laico é quando as leis, a Constituição não está ligada a nenhuma religiosidade. A igreja está a isso, é o que comanda a sociedade, é tipo um reino. E no país laico isso não existe. Então eu acredito que essa questão do pecado, essa questão do impor o medo é uma questão de controle da sociedade. Entendeu? Pra mim, que não acredito em pecado. E como é que a gente sabe que uma coisa é boa e uma coisa é ruim no candomblé? A gente sabe que uma coisa é boa, que uma coisa é ruim no candomblé, vamos dizer assim, porque tudo que é bom e ruim é relativo. Uma coisa que é boa pra mim pode não ser boa pra você, uma coisa que é boa pra você pode não ser boa pra mim. O que é ser bom é ser equilibrado. Estar bem é estar equilibrado, estar em comunhão com a natureza. O que seria o equilíbrio? Você viver sem excessos. Porque tudo em excesso é prejudicial, certo? Certo. Geralmente o que é visto como pecado são coisas humanas, são instintos humanos. E o sexo é visto como pecado, como sujo no cristianismo, mas pra gente do candomblé ele é uma coisa natural, normal, é um instinto, é um impulso humano, é uma vontade que a gente tem, é normal, é natural. Não é um pecado, não é uma coisa suja pra gente. Assim como inveja é um instinto humano, todo ser humano sente inveja. E só que a inveja ela pode ser é uma coisa natural, é uma coisa nossa, mas ela pode ser prejudicial, porque a inveja pode fazer com que a gente faça coisas ruins a outras pessoas. E o que é uma coisa ruim, como eu falei, é prejudicar alguma pessoa de alguma forma. Por que eu não acho interessante essa ligação? Essa galera aqui tem uma religião, tá? Essa outra galera tem outra religião, tem outra crença. Se essa galera aqui não aceitasse a religião dessa outra galera aqui, eles eram torturados, e se eles não aceitassem de forma alguma, se eles não negassem o que eles acreditavam, eles eram mortos, com base no que essa galera aqui acreditava. Eles diziam: se você não aceitar a minha religião, eu vou matar você. Aí essa galera aqui falava: eu não vou aceitar a sua religião, porque eu amo meu orixá. E eu não acredito nas coisas que vocês acreditam. Aí essa galera aqui fazia o quê? Matava essa aqui. Então, qual sentido faz que essa galera, que era morta, né, no geral, que sentido faz os que resistiram a isso tudo, a essa chacina, esse massacre, começar a absorver as coisas daqui? Começar a cultuar as coisas daqui? Não faz sentido nenhum. Se eles resistiram, se eles morreram por não aceitar aquilo, qual sentido faz a gente cultuar? Não faz sentido. Tem a geração dos nossos ancestrais que eram desligados totalmente disso, do cristianismo, né? Os que resistiram e falaram não vou aceitar, e morreram. E algumas pessoas que resistiram vivas tinham aquela visão muito formada. Os orixás, o candomblé foi uma forma de sobrevivência, uma forma de amor, foi uma forma de lembrar de casa, de guardar memórias, de guardar histórias. Tem uma galera no meio termo que foi muito influenciado por essa cultura cristã, que aí essa galera desse meio termo tem essa visão de distanciamento da divindade, tem essa questão do medo da divindade. Você ter medo da divindade é uma coisa muito cristã. Pra gente de candomblé, quem não tem tanto esse apego cristão, não faz sentido. Porque candomblé, pelo menos pra mim, eu não tenho esse apego cristão. Então candomblé pra mim é amor. O orixá pra mim não vai me punir, ele vai me corrigir, que são coisas diferentes. Pra me ensinar a ser uma pessoa melhor. Ele não vai me julgar e me enfiar no inferno. Então eu não tenho medo, eu tenho respeito, são coisas diferentes. Eu respeito o meu orixá porque eu sei que o meu orixá é uma coisa maior, que sabe mais do que é melhor pra mim. Então eu respeito isso.
Mas eu não tenho medo do meu orixá, de forma alguma. Porque esse medo é uma coisa imposta pela cultura cristã. Ter medo do Deus é uma coisa imposta pela cultura cristã. Nosso Deus não é sanguinário, nosso Deus não é julgador, nosso Deus não é um ditador. Nosso Deus, ele simplesmente criou o mundo e façam aí o que vocês quiserem. Vou botar aqui uns orixá aí pra cuidar de vocês, e é isso. Candomblé não é uma religião politeísta. Candomblé é uma religião monoteísta. Existe um Deus criador, que foi o Deus que criou os orixás. Então os orixás, cada um tiveram uma participação no mundo. A galera do meio tem muito essa questão do medo. De o orixá vai me castigar, o orixá vai me bater, o orixá vai me matar, o orixá vai me dar uma surra, o orixá vai me julgar. E isso é uma visão, querendo ou não, cristã. Da cultura cristã. Eu temo a Deus. Temo a Deus, se eu não fizer tudo certo eu vou pro inferno. Para a gente não existe isso. Se a gente não fizer tudo certo, a gente vai pagar na nossa vida. Ou vai fazer nossos próximos, os que vão vir, pagarem por nós. Então o que a gente faz? A gente tenta ao máximo fazer tudo certinho para que nossa vida seja equilibrada e nossos próximos não sofram as consequências do que a gente deixou. A gente não fez nada pensando, ai que medo, não vou fazer isso porque senão eu vou pro inferno. Ai meu Deus, eu vou ser muito boa, vou fazer caridade, vou fazer isso para ir pro céu. Não, a gente não tem isso porque a gente não acredita em céu e inferno. Como eu expliquei, tudo apaga aqui ou pelos nossos próximos. Essa minha geração, ela já tem um desapego maior. Eu não sei porquê, mas já tem um desapego maior a essa cultura cristã. Eu acho que é porque tá muito mais livre, entendeu? Então eu acho que quanto mais desapego a gente vê a ela, mais a gente vai enxergar o orixá como amor. Menos a gente vai ter medo do orixá. Menos a gente vai ver o orixá como um fardo. Essas pessoas do meio, a maioria delas estavam na religião por obrigação. Porque por saúde, por medo, se eu me distanciar, o orixá vai me castigar. Se eu for embora, o orixá vai me castigar. Eu vou fazer isso só porque o orixá tá me cobrando, mas eu não queria. Entendeu? Essa geração nova não. Tem muita gente fazendo santo por amor. De verdade. Tem muita gente que às vezes até entra assim na religião por necessidade, consegue melhorar de alguma doença, de alguma coisa, e permanece na religião por amor, não por medo. Não por, meu Deus, se eu me afastar, o orixá vai me castigar porque eu vou embora. Se eu for embora, eu fiz um juramento perante o orixá e ele vai me castigar e vai me matar. Não, essa galera mais nova não tem isso mais. Essa galera mais nova é por amor, é porque gosta, porque eu acho que, eu tava falando até com uma amiga minha essa semana, que eu acho que essa nova geração e a próxima, a geração mais nova ainda, que são as crianças, né, que estão vindo, a gente tem uma visão muito diferenciada do mundo, principalmente as crianças. Essas crianças, a gente tem uma visão muito diferente dessa galera do meio. E eu acho que é exatamente isso, do desapego ao medo que a igreja cristã colocava. Entendeu? Eu acho que a gente tá muito mais por amor. A gente não tá no santo por um fardo ou por uma obrigação. A gente tá porque a gente ama. A maioria das pessoas, inclusive. Eu acho que isso é muito importante. Você estar numa religião que você ama. Porque vai fazer com que você fale de uma forma bonita, vai fazer com que você expresse exatamente o que aquela religião passa, que é o amor, somente. Então eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem em relação a Jesus, mas deixando claro, Jesus não faz parte do candomblé. A Umbanda, de certa forma, tem base cristã, o candomblé não tem. Então, eu espero que vocês tenham entendido porque não faz sentido ligar uma coisa com a outra. Porque são coisas bem opostas, são crenças bem opostas. O que o candomblé acredita, o cristianismo não acredita. E a maioria das coisas que o cristianismo prega não faz sentido no candomblé. Que é isso de pecado, céu e inferno. Que é a base, né? A base do cristianismo é pecado, céu e inferno. Você não pode pecar porque senão você vai pro inferno. Você tem que ser santo, você tem que buscar uma santidade que é não viver em pecado para poder ir pro céu. Pra gente não faz sentido isso. Entendeu? Então a gente vive pra gente, pro nosso tempo e pros próximos. Então se você gostou, clique em gostei, compartilhe o videozinho. Se alguém te perguntar sobre isso, manda pra pessoa, me segue no Instagram e se inscreve no canal também, a coisa ali vai acabar. E é isso, gente, é isso. Eu espero que tenha sido clara. Beijo!